Como ser uma multipotencial que escala seus resultados sem matar a sua multipotencialidade. Se você chegou aqui nesse canal agora, eu sou Priscila Camilo, sou psicóloga e mentora de negócios digitais. E nesse vídeo eu quero trazer para você sobre como que a gente pode ser multipotencial. Só quero deixar um espaço aqui importante. Multipotencial não é ser multitarefa, eu vou explicar a definição do que é ser multipotencial e como a gente consegue usar essa multipotencialidade para escalar os nossos resultados, seja em realização, seja em resultados financeiros, e sem passar por aquele processo onde muitas multipotenciais acabam fazendo, matando a sua multipotencialidade. Eu vou falar sobre a multipotencialidade, sobre um lugar que eu mesma já caminhei enquanto multipotencial. Hoje eu aprendi a lidar com a minha multipotencialidade. E se você não sabe, multipotencial são aquelas pessoas que são apaixonadas por diversas áreas do conhecimento. Horas elas se empolgam, se entusiasmam por uma determinada área do conhecimento e se vê, às vezes, perdida e confusa com o que eu faço, com tudo isso que eu gosto, com tudo aquilo que eu sou apaixonada e como que eu transformo isso num empreender, como que eu escalo os meus resultados, como que eu me sinto mais realizada, como que eu reformulo a minha carreira. A minha jornada ela começa na administração de empresas, trabalhando no mundo corporativo. E dentro do mundo corporativo eu me apaixonei por várias áreas do conhecimento ali, tanto pelas áreas de marketing, criação de produtos, vendas, e me vi muito fascinada por tudo aquilo que eu aprendi. Depois, numa segunda etapa da minha vida, eu faço uma reformulação de carreira e vou para a psicologia, onde a clínica, que era uma grande paixão desde a minha adolescência, começa a fazer parte da minha carreira. Sim, eu me torno uma psicóloga clínica, trazendo na minha bagagem as áreas do conhecimento que eu tinha na administração de empresas. E tudo isso foi se avolumando, todos esses conhecimentos, paixões, fascinações, entusiasmos por diversas áreas do conhecimento, e eu fui entendendo que eu precisava juntar tudo aquilo que eu sabia em algo que fizesse sentido para minha multipotencialidade. E ao final desse vídeo eu vou contar para você como você transforma tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você deseja fazer em algo que realmente te realize e que traga resultados para você. A verdade é que enquanto multipotenciais nós podemos ou ficar confusas e perdidas, esperando que as pessoas reconheçam o nosso valor, ou nós podemos pegar as nossas múltiplas potências, nossas múltiplas habilidades e competências e transformar isso em uma carreira de resultados. E aqui eu estou falando realização e resultados financeiros também. O que eu quero trazer para você é que a multipotencialidade é algo que não existe só agora. O mundo foi feito muito mais de pessoas multipotenciais antes do iluminismo, antes da Revolução Industrial. Nós temos dentro da nossa história expoentes que você conhece, tanto modernos como mais antigos, que são multipotenciais. Vou trazer aqui um exemplo de uma multipotencial que você conhece, que ela é moderna. Oprah Winfrey, a apresentadora norte-americana. Ela é a multipotencial clássica. Ela tem como formação jornalismo, ela é uma ótima comunicadora e transitou nas áreas de atriz de cinema. Hoje ela trabalha nos temas de estilo de vida, saúde mental, qualidade de vida e espiritualidade e tem feito vários projetos de filantropia pelo mundo. Se essa multipotencialidade dela não tem visivelmente beneficiado ela, é porque você ainda não acompanhou a carreira dela e conhecer um pouquinho a fundo tudo que ela fez. Eu particularmente sou uma admiradora do trabalho dela, ela é uma ótima escritora, eu já assisti filme, às vezes eu acompanho o programa dela nos Estados Unidos, onde ela entrevista muitas pessoas famosas, né, destaques ali da sociedade, e eu vejo naquela mulher uma multipotencial que soube se utilizar dos elementos. Aí você pode falar, mas ela é super favorecida pela condição, pelo país dela. Tire essas desculpinhas da frente e olha para aquilo que ela fez. Ela pegou aquilo que ela é muito boa, que é ser uma ótima comunicadora, e ela foi transitando em outras áreas onde essa habilidade central
que conecta o desejo de comunicar ao outro algo, solucionar o problema do outro a partir da comunicação, e ela se utiliza desse mesmo elemento. Então, os multipotenciais são essas pessoas que têm essas habilidades, esses vários talentos e gostam de estar em áreas diferentes. Um exemplo mais antigo, Leonardo da Vinci, tirando a sua genialidade, ele foi um pintor, ele foi um biologista, ele foi um anatomista, ele foi um pouco de arquiteto, ele foi um expoente da arte muito grande, um artista na pintura, até transitou um pouquinho na parte, né, que envolve você trabalhar ali as estátuas, os moldes e muitas outras áreas do conhecimento, matemático e por aí vai, linguista. Então, nós temos aqui exemplos de muitas pessoas que podem sim estar transitando na multipotencialidade e não sabem o que fazer com a sua multipotencialidade. Nós vamos ter uma transição dessa parte mais especializada, tá? Porque o multipotencial ele é mais generalista. A nossa sociedade, a Revolução Industrial, ela produziu um tipo de profissional mais especialista. E aqui eu não quero tirar o mérito de ser especialista, porque é importante nós termos uma especialidade, sim, e nós podemos olhar na história o quanto os especialistas contribuíram para os avanços tecnológicos, científicos, da medicina, das grandes áreas humanas, porque eram especialistas nesses assuntos. Mas eu quero dizer para você que não existe hoje somente essa possibilidade de estar no mundo. Você pode ser uma pessoa que gosta de várias áreas do conhecimento, transita muito bem entre elas e não precisa ser especialista. Você pode ser uma pessoa mais generalista. E aí a gente vê na história que na Universidade de Bolonha, lá no ano de 1088, na Itália, a gente já tinha esse tipo de multipotencial, trabalhando várias áreas do conhecimento. Na própria Roma antiga, na Grécia, as pessoas iam para várias academias do conhecimento, tanto da estética, da arte, da filosofia, da política, da religião. Então, essa multipotencialidade foi a maneira como o conhecimento se deu na história. A especialidade é algo mais moderno, do iluminismo, da Revolução Industrial para cá. E aí você pode estar pensando, que maravilha, tem todo um contexto histórico, essas pessoas que você trouxe como exemplo, como que a gente pode trabalhar a nossa multipotencialidade? Como que a gente pode descobrir, por onde que a gente começa trabalhando a nossa multipotencialidade? Primeiro, identificando se você é uma pessoa multipotencial. Quais são as características da multipotencialidade? São pessoas muito curiosas, são pessoas que transitam em várias áreas do saber, são pessoas que conectam ideias que aparentemente não têm conexão. São pessoas que se entusiasmam, têm uma certa fascinação por uma ideia nova. E isso pode ser um grande problema e uma grande potência, porque se você vive de novidade em novidade, entusiasmo em entusiasmo, você também pode desanimar e não implementar absolutamente nada. O multipotencial é uma pessoa apaixonada pela vida e ela tem uma característica de personalidade que é a abertura. Lá nas teorias da personalidade do Big Five, essa é uma característica, a abertura. Abertura a novas experiências, a um campo de experimentação, a pessoas com menos tabus e preconceitos, mais abertas a conhecer o mundo sem julgá-la, sem antes experimentá-la. E isso envolve uma abertura para conhecer o outro e conhecer a si mesmo. Para a gente trabalhar a nossa multipotencialidade, é importantíssimo conhecer a si mesmo. Como em qualquer outra área, conhecer a si mesmo é um imperativo. Conhecer as suas habilidades e principalmente não só conhecer, reconhecê-las, porque a gente só reconhece as nossas habilidades e talentos quando as próprias pessoas que falam que a gente tem, a gente consegue reconhecê-las. E uma das maneiras que você pode reconhecer as suas habilidades, seus talentos, aquilo que você é boa na sua multipotencialidade, é aquilo que você já entrega como solução ou como resultado na vida das pessoas e nem percebe.
A multipotencialidade, ela traz também zonas de conflito, é necessário dizer, porque geralmente as pessoas vão te rotular como perdida e confusa, desfocada, empolgada, porque uma hora você está apaixonada por uma determinada área do conhecimento, aí você está caminhando na vida, descobre uma outra coisa. Nossa, acho que eu já não gosto mais disso, gosto mais daquilo. Daqui a pouco você entra num processo de busca daquilo que você encontrou como novo e você mergulha, se aprofunda. Aí daqui a pouco vai perdendo o interesse, se apaixona de novo por outra coisa. A gente tem que tomar um cuidado, porque aqui entra num ciclo que eu falo da dopamina, da novidade, e isso não é bom para você desenvolver a sua multipotencialidade. Uma outra zona de conflito é a síndrome da impostora, porque se de tempos em tempos você vai mudando muito as suas áreas do conhecimento e atuando em diversas áreas do conhecimento, você pode ter um elemento sabotador de que o que eu sou boa mesmo? Eu sou uma fraude. Então, a síndrome da impostora, ela pode surgir porque você pode se ver como não competente, hábil o suficiente em determinadas áreas do conhecimento, porque você vai ficar flertando com muitas áreas do conhecimento e não desenvolve as habilidades necessárias no tempo e no espaço para que isso ocorra. Um outro conflito que pode também aparecer é uma sensação de ser sempre novata no que está fazendo. Aquela sensação de que eu tenho que estudar um pouco mais porque tem gente melhor nessa área. E esse é um problema quando você transita em várias áreas, porque realmente vai ter outras pessoas muito mais hábeis que estão gastando mais tempo, mais energia, estão ali naquela atividade mais tempo que você e provavelmente saberão muito mais que você. Então não é só uma sensação, é um fato. E a culpa e a vergonha por transitar em várias áreas. E aí isso é um problema muito de autoimagem, de autoestima, que você precisa trabalhar, porque se você transitar em várias áreas e conhecer essas áreas o suficiente para que você seja boa naquelas áreas, tá tudo bem. Eu penso que a culpa e a vergonha só cabe quando a gente não consegue trazer resultados tanto para a nossa vida como a vida dos outros. Tudo que a gente faz tem relação conosco e com o outro. Aquilo que a gente vai trabalhar, seja até um hobby que a gente desenvolve, precisa ter essa relação consigo e com o outro. Então, quando a gente fala da multipotencialidade, a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de reformulação de carreira. Eu trabalho muito com psicólogas que estão na CLT e que estão confinadas a um modo de trabalho de muitas horas de trabalho e pouca realização. E também poucos resultados financeiros. E são mulheres que muitas vezes sabem fazer uma boa entrevista, sabem trabalhar com desenvolvimento pessoal, sabem se comunicar muito bem, mas não conseguem se reconhecer naquele trabalho, portanto não tem realização. Então a gente precisa entender os nossos incômodos e entender se nós temos a característica da multipotencialidade para construir uma nova forma de estar no mundo em relação ao trabalho e ao empreender. E eu não tenho dúvida em dizer para você que se você é multipotencial como eu, o empreendedorismo digital, por exemplo, que é esse que eu hoje transito, hoje eu tenho mais de 1000 alunas dentro da minha área de alunos, hoje eu tenho toda uma escola de educação online onde eu estou o tempo todo desenvolvendo trabalhos na área de mentalidade, negócios digitais para profissionais liberais, psicólogas. Eu trabalho também muito com o tema da psique feminina, trabalho com temas de produtividade, de espiritualidade, qualidade de vida. Esses são os meus grandes temas enquanto multipotencial. E como que a gente junta uma linha mestre que coloca mais resultados? A verdade é que enquanto você não usar sua multipotencialidade para escalar os seus resultados, você vai se sentir perdida e confusa, desfocada, vai acreditar nos rótulos que as pessoas te deram e não vai fazer absolutamente nada com tantos recursos, com tanta multipotencialidade que você tem aí dentro para transformar a sua carreira, os seus resultados. Eu defendo que toda multipotencial é escalável. E ela é escalável tanto na potência dela e habilidades, como na capacidade de gerar mais resultados financeiros e de realização. Hoje eu só consigo escalar os meus resultados enquanto psicóloga porque eu entendi que a clínica é um lugar que eu sou apaixonada.
Eu tenho a minha clínica psicológica, ela acontece, eu atendo hoje um número bem reduzido de pessoas, mas eu, por intencionalidade, eu não fecho a minha clínica porque realmente é algo que eu gosto, mas eu não sou só a minha clínica. Eu sou alguém que adoro falar sobre negócios, sobre psique feminina, que envolve tudo que envolve a construção dos elementos do feminino na vida da mulher, desde a criança que ela foi até a mulher adulta que ela se torna. E eu gosto de trabalhar temáticas de produtividade, hábitos, neurociências e por aí vai. E como que eu fiz isso realmente se tornar algo escalável quando eu vim para a educação online? Então a multipotencialidade pode ser escalável dentro de um movimento que você crie muito próprio, muito idiosincrático. Essa palavra idiosincrasia é aquilo que você faz em conexão com a sua identidade, com aquilo que você é. Então, eu vejo que empreender é um caminho que eu encontrei na minha multipotencialidade. Trabalhar na educação online é um caminho que eu encontrei para desenvolver a minha multipotencialidade e escalar os meus resultados. Eu quero te desafiar ao final desse vídeo agora a olhar para a sua multipotencialidade e perguntar: eu tenho usado os meus recursos para me gerar potência e resultados? Ou você é uma multipotencial com muita potência e poucos resultados? Eu quero fazer você refletir sobre o quanto você pode estar presa aos rótulos que as pessoas dizem, focada, desfocada, perdida, confusa, e focar naquilo que é a tua força, aquilo que é a tua potência, ser multipotencial. Se você deseja realmente exercer a sua multipotencialidade com potência e com resultados, eu quero que você olhe na descrição desse vídeo. Eu sempre deixo aqui uma oportunidade para você que me assiste a ser mentorada por mim. Eu sou uma mentora de muitas mulheres multipotenciais. Eu sou uma mentora que alavanco a multipotencialidade de mulheres que nem sabiam que eram multipotenciais. E se você chegar para mim confusa, perdida, desfocada, não sabendo o que fazer com a sua multipotencialidade, eu vou te orientar e te direcionar para você construir um empreender dentro da educação online e utilizar tudo aquilo que você sabe a serviço do outro, a serviço de si mesmo. Porque quando a gente ajuda o outro, nós ajudamos não só o mundo, como sentimos coparticipantes de algo maior que nos transcende. E a multipotencialidade pode ser a sua grande transcendência. Se você realmente olhar para isso como uma habilidade, uma vocação, uma competência sui generis e usar isso ao seu favor, você pode ter muito mais resultados que você nem imagina. Então, eu quero te desafiar. Debaixo desse vídeo tem uma aplicação da minha mentoria para você. Só que eu não aceito qualquer pessoa na minha mentoria. Eu aceito pessoas que estão decididas a usar toda a sua potência, todas as suas habilidades, toda a sua vocação, tudo aquilo que você tem de melhor para você gerar resultados na vida do outro e, consequentemente, isso vai retornar para você. Eu não tenho dúvidas disso. Se você, essa pessoa, está decidida, aplique agora, leia essa aplicação com carinho antes, porque não basta você querer participar desse programa, você precisa estar pronta, ter um investimento também em si para fazer, e é importante isso, e dar esse passo. Eu quero que você agora pense numa pessoa multipotencial, você vai pegar esse vídeo, você vai compartilhar esse vídeo. Sabe aquele sininho que tem ali em cima? Se você quer saber mais desse assunto, teremos vídeos mais sobre esse assunto. Já vai lá, ativa o sininho. Eu quero que você também deixe um comentário. O que você descobriu nesse vídeo que você não sabia? E, obviamente, aquele like que faz o algoritmo entregar esse conteúdo que foi tão bom para você, para outras pessoas. Eu espero você no próximo vídeo.